Ei Brasil, feliz dia dos professores! Meu nome é Leandro do canal Neumática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 4 do livro Matemática, Compreensão e Prática do 9º ano em diante, tá bom? Se você não tem o livro, abaixa ele na internet ou pega na escola que você estuda. Vou deixar os dados do livro debaixo do vídeo para vocês. Hoje nós vamos aprender o capítulo número 4, começando a unidade 2, tá? Porque cada unidade tem 3 capítulos. Página 81 a 125. Fatoração e equação de segundo grau. Então, nós vamos lembrar que a fatoração, tá? Geralmente essa matéria aqui é dada no 8º ano. Fatoração, o que nós vamos falar? Expressões algébricas são expressões que contêm letra. Então, quando você via aquelas letras na matemática, na série anterior, isso é uma expressão algébrica. E letra na matemática é chamada de variável ou incógnita, tá bom? Então, nós temos aqui 3 tipos de expressão algébrica. O monômio, que tem um termo, o binômios, que tem 2 termos, e os trinômios, que tem 3 termos. Eu coloquei aqui 4A. Tá vendo que aqui eu tenho um termo só? X elevado a 2, eu tenho um termo só. Uma letra multiplicando um número, uma letra elevada a 2. Menos 4M. Esse menos 4 está antes da letra. Ele chama coeficiente numérico. E a letra chama parte literal. Aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo. 0x sempre vai ser chamado de monômio nulo, tá? Porque aqui na verdade vai dar 0. 12 é um número real, não é? Então todo número real é um monômio. Lembra daquele real que a gente falou? É os conjuntos numéricos. Esses números estão em todos os lugares. Um x, quando não aparecer nada aqui, por exemplo, ó, o x é 1x, né? Quando não aparece, vale 1, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês 3 categorias. Menos 8, 10 e 25 tem só número aqui, não é? São monômios semelhantes, que é um termo e não tem letra. Menos 6x2, menos 5x2. O x está elevado a 2 nos 2 exemplos, então eles são monômios semelhantes. X sobre 5, 6x menos x. Aqui tem x, x e x. Tá vendo? Se tiver a mesma parte literal, né? No caso que é a letra, a gente vai ter um monômio semelhante. Aí eu peguei um exemplo aqui. Qual é a área da parte vermelha? Então nós temos aqui 2 figuras, o quadrado pequeno e o retângulo grande. Eu tenho aqui 10 por 10 e B e C. Então eu vou calcular a área do quadrado. 10 vezes 10 é igual a 100. A área total vai ser base vezes altura, BC. Então a área vermelha vai ser o quê? A área total, tira a área lá de dentro do quadrado, menos 100. Se eu pegar a área total e tirar um 100, vai sobrar só a parte vermelha, não é? Então isso aqui é a área vermelha dessa figura. Só que a gente vai ligar ali. Isso aqui é um binômio, tá vendo? Porque tem 2 termos. Eu não posso pegar BC e tirar 100. Porque BC é letra e 100 é um número. 8, número 3 e 86, 1 ao 4. Agora a gente vai falar de operações com monômios. A matemática, do mesmo jeito que existe soma, subtração, multiplicação e divisão, com números, né? Existe com letras também. Não esqueça que monômio tem apenas um termo, que eu vou falar da adição e subtração. Mesma parte literal, tá bom? Então, 3AB mais 7AB, 3 mais 7 é 10AB. Você não pode mexer na parte literal, porque é a letra que você está somando. Por exemplo, eu tenho um pincel mais um pincel, eu vou ter 2 pincéis, ou seja, o P de pincel não vai mudar, tá bom? Então, na soma e na subtração, você conserva a parte literal. 5xy mais 15xy dá 20xy. Menos 12 dá 8. Mais 2 dá 10xy. Tá vendo que a letra não vai mudar? 9x4y3 menos 18x4y3. 9 menos 18 eu vou ficar devendo 9x4y3. Tá bom? Multiplicação. Aqui você vai lembrar aquela potenciação que a gente aprendeu lá no capítulo número 1, 16. Dá uma revisada lá. Se você não assistiu o capítulo 1, 2, 3, assista que está muito interessante. A elevado a m vezes a elevado a n, você vai conservar o a e somar os expoentes. Então, x elevado a 7 vezes x elevado a 8, eu vou conservar o x. 7 mais 8 é igual a 15. X elevado a 15. 3x vezes menos 8x. Mais com menos é menos. 3 vezes 8 é 24. X com x dá x elevado a 2, porque eu estou somando os expoentes. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. x2 com x1 dá x3. Y com y dá y2, tá? Na multiplicação você soma os expoentes. x2 vezes x4 vezes x13, eu vou conservar o x e somar os expoentes, vai dar 19. Faz a página 90, número 6, e 91, número 3. Nós também temos a divisão de monômio.
Lá no capítulo 1 você vai revisar também. A elevado a n dividido por a elevado a n, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então não esqueça, na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você subtrai os expoentes. E na soma e na subtração você conserva a letra, tá? 16x7 dividido por 4x3. 16 dividido por 4 é 4. 7 menos 3 é 4, então x4. Menos 60 dividido por menos 15 dá 4 positivo. A5 dividido por A2 dá A3, porque eu peguei o 5 e tirei 2. B3 dividido por B dá B2, porque eu peguei o 3 e tirei 1. X dividido por X, eu posso até repetir aqui o X5 dividido por X5, ó, que está aqui para a gente enxergar um 1. Por que vai dar 1? Porque vai dar 5 menos 5 e o expoente vai dar 0, né? Lá no capítulo 1 a gente aprendeu que todo número elevado a 0 dá 1. Por isso que aqui desapareceu, o 1 está aqui imaginário, ó. Tá bom? Então, x5 dividido por x5, ou x dividido por x vai dar sempre 1. Agora, x2 dividido por x vai dar 1, aí sim vai dar x elevado a 1, ou x. A gente vai falar do polinômio, que são vários termos, tá bom? Poli significa vários, mais de 3. Aqui eu coloquei, ó, um polinômio. 0x3 mais 0x2 mais 0x. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, aqui tudo vai zerar. Esse polinômio é nulo, tá? A gente vai falar desse jeito quando ele for 0. Exemplo, 5x mais 8. Esse polinômio aqui é do primeiro grau, porque o expoente do x aqui é 1, tá vendo? E ele é um binômio, porque tem dois termos. Esse polinômio aqui é do segundo grau, porque o expoente do y é 2, e ele é um trinômio, porque tem 3 termos. Esse A3 mais 5A2B mais 6AB2 mais B4. Esse polinômio aqui, ele é do quarto grau, porque o maior número que está aqui na letra B é 4. Você pode somar aqui 2 mais 1, ó, que vai dar 3, né? Então, ele é do quarto grau, mas ele é do terceiro grau em relação à letra A, tá bom? Porque o A aqui, sozinho, é do terceiro grau. Agora, no total, geral, ele é do quarto grau. E eu queria te falar outra coisa também. Esse polinômio aqui não tem nome especial, porque passou de 3 termos, tá? Quando é 3 é trinômio, 2 é binômio, 1 é monômio, não esqueça. Operações, adição e subtração. Eu queria comentar uma coisa com vocês. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, de um polígono. Coloquei um triângulo aqui. 10x mais 5, a base, 12x mais 20 e 12x mais 10. Qual que é o perímetro desse triângulo? É só somar tudo, olha para você ver. 12 mais 10x dá 32x. 10 mais 20 mais 5 dá 35. Então, o perímetro aqui deu 32x mais 35, é um binômio. Aí eu coloquei um retângulo aqui, 2x, 3y. Aqui também a gente tem 3y e aqui a gente tem 2x. Quanto que é 2x mais 2x? Vamos calcular o perímetro aqui. Dá 4x. Quanto que é 3y mais 3y? Dá 6y. Então, o perímetro desse retângulo aqui é um binômio. Aí eu peguei aqui, ó, x menos 5x menos y mais 3. X menos 5x dá menos 4x. Menos y dá menos 2y mais 3. Isso é um trinômio, não posso mexer mais, porque a letra x é diferente da letra y, que é diferente do 3 sozinho. Faz a página 95, 4, 5, 6, página 92, 1 e 2, e página 93, 1 e 2, por favor. Ação de polinômio. Eu fiz um exemplo aqui, coloquei um quarto e uma sala. A largura desse quarto é 3A. Esse pedaço aqui é 2A, esse pedaço é B. Se eu pegar 3A vezes 2B, eu estou calculando a área do quarto. Se eu pegar 3A e multiplicar pelo B, eu estou calculando a área da sala, tá bom? Então, vamos lá. 3A vezes 2B vai dar 6A elevado a 2, porque eu multiplico 3 vezes 2, que é 6, e A com A eu somo os expoentes. 3A vezes B vai dar 3AB, porque o A e o B, como é diferente, você só junta na multiplicação. O 3A representa a largura do retângulo e o 2A mais B representa o comprimento do retângulo. Lembrando que eu não posso juntar o A e B porque são letras diferentes. Exemplo, 5x que multiplica 2x menos 3. 5x vezes 2x, 10x ao quadrado, porque eu somo os expoentes e multiplico 5 vezes 2. 5x vezes menos 3 dá menos 15x. Exemplo B. Menos x elevado a 2 que multiplica x3 menos 2x2 mais 1. Menos x2 vezes x3 dá menos x5, porque eu somo aqui. Menos x2 menos 2x2 dá mais 2x4, porque eu somei o 2 com 2 e o menos com menos deu mais. Menos x2 vezes mais 1 deu menos x elevado a 2. Agora veja, eu dividi aqui uma planta de uma casa em 4 cômodos, né? Eu chamei aqui de B, aqui de A, aqui de X e aqui de Y. Essa largura toda vai ser A mais B. Essa largura toda vai ser X mais Y. Você já aprendeu que você não pode somar letras diferentes. Então aqui no caso eu ia multiplicar o A com X, depois o A com Y.
depois o B com X e o B com Y. Só que eu vou quebrar esses cômodos aqui, ó. Eu vou separar aqui, por exemplo, a sala AX, o banheiro YA, a sala, por exemplo, B e X, e a cozinha, por exemplo, B e Y, tá bom? Então eu peguei aqui, ó, essa área aqui é só pegar AX mais AY mais BX mais BY, ou seja, é os pedacinhos, depois você monta tudo e soma, tá bom? Então, fazer esse exemplo aqui para mim. Eu estou multiplicando aqui um binômio por um binômio por um trinômio, um monômio por um binômio e um monômio por um binômio, tá? Página 97, números 2, 3, 5 e 6. A gente vai falar dos famosos produtos notáveis. É um tipo de multiplicação. São as regras que a gente aprende geralmente no 8º ano, tá bom? Então, por exemplo, a mais b elevado ao quadrado, a gente vai ler quadrado da soma de dois termos. Aqui a gente tem a menos b elevado ao quadrado, nós vamos ter o quadrado da diferença de dois termos, tá? O quadrado vem do 2, o menos vem do menos, que é a diferença, e a soma vem do mais. Nesse caso aqui eu tenho a mais b multiplicar menos b. Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? Aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, de novo aquela planta de uma casa. Aí aqui eu coloquei A e B. Aqui eu coloquei Azinho e Bzinho. Esse lado todo é A mais B. E esse lado todo é A mais B. Só que agora eu quero te falar uma coisa. Eu vou calcular a área separadamente. A área desse quadradinho é A vezes A, 2. A área desse retângulo é B vezes A, que dá AB. A área desse retângulo é B vezes A, que dá AB. E a área desse quadrado vai ser B vezes B, que dá B elevado a 2. Então, no fim das contas, isso aqui, que veio dessa primeira, que vai dar A2, que é esse quadradinho, mais 2 vezes AB, porque eu tenho dois retângulos aqui igualzinho, ó, que é o 2 aqui, AB, mais o pedacinho que eu chamei de B2. Então, na verdade, essa matéria aqui, ela vem de uma geometria. Se você entender assim, fica mais fácil, tá bom? Aí, não, é voltar para a forma de produto, tá bom? Então, eu coloquei aqui o primeiro tipo de fatoração, evidência. Eu tenho aqui AX mais BX mais CX. Quem que apareceu nos três termos? Foi o X, não foi? Então, o X é evidência. Automaticamente vai sobrar A mais B mais C. Então, eu fatorei. Quando eu multiplicar X vezes A, X vezes B, X vezes C, vai voltar na forma de polinômio, trinômio, tá bom? Agrupamento. Eu tenho aqui AX mais BX mais AY mais BY. O agrupamento geralmente vai vir em números pares. Aqui tem 4 termos. Ou vai ser 6 termos ou 8 termos, tá? Porque se fosse só 2 termos, a gente tinha uma evidência. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o X em evidência primeiro, ó. Aí vai sobrar aqui A mais B. Mais, eu vou colocar aqui o Y em evidência, ó. Aí vai sobrar de novo A mais B. Quem que está aqui, né? O A mais B? Eu vou colocar o A mais B em evidência. Porque ele apareceu nos dois pedaços. Automaticamente sobrou aqui o quê? O X que está aqui, mais o Y que está aqui. Então, fatorei. Tá vendo? Transformei esse polinômio que estava somando em produto notável. Tá bom? Nós temos o terceiro tipo de fatoração, que é a diferença de quadrado. A2 menos B2. Essa aqui, na hora que você resolver, ela vai virar essa aqui, ó, a terceira, tá? Pode acreditar. E essa quarta aqui, trinômio quadrado perfeito, A2 mais ou menos 2AB mais B2, essa quarta aqui vai virar essa aqui, ó. Essas duas aqui, tá bom? Eu queria até te pedir, no canal tem um monte de aula sobre esse assunto. É só você digitar leumática, fatoração ou produto notável. Que aí tá escrito para mim da página 100, 102, 104, tá? 13, 12, 123, 109, 125, 110, 123, 106, 124, 107, 12. Aqui vai revisar essa parte todinha aqui. A gente vai fazer a equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? É uma equação que tem o 2 no expoente, que a gente aprendeu lá no começo da aula o que é grau, né? Então, a equação do segundo grau, eu vou falar primeiro da equação incompleta, tá? Como resolver? Primeiro caso, ax2 mais bx igual a zero. Não apareceu aquela letra C aqui, ó. E o segundo caso, ax2 mais c igual a zero. O que eu quero que você entenda aqui? Nesse caso aqui, eu tenho x aparecendo no primeiro e no segundo termo, né? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. 2x2 menos 32x igual a zero. Eu peguei o x e coloquei em evidência, tá? Usando a fatoração do quadro anterior. 2x2 dividido por x dá 2x. 32 dividido por x fica 32 aqui, igual a zero.
esse x vezes alguma coisa está dando zero. Então, esse x aqui vai ser zero, ou esse pedaço aqui vai ser zero. 2x menos 32 igual a zero. 2x é igual a 32, que eu passei para o lado de cá, trocou o sinal. X é igual a 32 dividido por 2, que dá 16. Então, nós tivemos duas respostas aqui, porque é a equação de segundo grau. Nós tivemos, no caso, ax2 mais c igual a zero. 4x2 menos 36 igual a zero. Nesse caso aqui, eu quero que você entenda que só tem o x elevado a 2 uma vez, tá vendo? Aqui apareceu o x duas vezes, ó. Nesse caso, você vai passar o 36 para o lado direito. Então, 4x2 é igual a 36 positivo. x2 é igual a 36 dividido por 4, porque o 4 está multiplicando, passa dividindo. É o mesmo jeito de fazer uma equação do primeiro grau. x2 é igual a 9, que é a divisão 36 por 4. Qual o número elevado a 2 que dá 9? É o 3, né? Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, que dá 3 e menos 3. Aqui as duas respostas aqui, ó. Tá bom? Agora eu vou te ensinar a fazer pela fatoração. Eu coloquei aqui uma equação completa, ó. X elevado a 2 menos 10x mais 25 igual a zero. O A vale 1, o B vale 10 e o C vale 25. Só que, vamos supor, eu não sei fazer ela ainda, que eu não tenho fórmula. Então, eu vou usar a fatoração. Aquela quarta fatoração do quadro anterior, o TQP, trinômio quadrado perfeito. Então, o que eu vou fazer? Raiz quadrada de x2 é x. Raiz quadrada de 25 é 5, né? Vou pegar isso aqui e levar ao quadrado igual a zero. Esse 2 eu passei ele para cá em forma de raiz quadrada de zero, que deu zero. Acabou. X menos 5 é igual a zero, menos 5 passou para cá, ficou 5. Então, a resposta dessa equação aqui vai ser 5. Então, o que eu queria te falar? Nós vamos aprender mais para frente. O delta dessa equação aqui vale zero. Toda vez que você tiver uma equação de segundo grau e ela for um trinômio quadrado perfeito, o delta dela já é zero. E quando o delta é igual a zero, nós temos duas respostas iguais, tá? Por isso que o x' e o x2' é o próprio 5. Tenta fazer essa aqui para mim. 16x ao quadrado mais 24x mais 9 igual a zero. Fatora ela, tá bom? Agora aqui para a gente fazer de forma diferente. Ela é do segundo grau, só que eu vou usar o método de completar o quadrado, tá? Eu coloquei aqui x2 mais 10x menos 39. Vamos supor que eu não sei resolver essa equação aqui. Embora, se eu resolver, o delta vai dar 256, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 39 negativo e vou passar para o lado direito. Então, ficou x2 mais 10x igual a 39. Aí, eu vou completar o quadrado, eu vou fazer aparecer essa regra aqui do produto notável, ó. Tá bom? Então, ficou aqui, ó, x2 mais... O 10 não é 2 vezes 5, então eu quebrei ele. 2 vezes x vezes 5, que é esse 2 vezes AB, ó. Tá? Aí, no caso aqui, como o x está sendo o primeiro número aqui, como se fosse o A, ó, então o segundo está sendo 5. Então, o final aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ser 5 vezes 5, 25. Então, 25 eu acrescentei aqui, eu vou acrescentar aqui. Aí, nesse caso aqui, virou um produto notável. Então, a raiz de x2 é x, de 25 é 5, elevado a 2. Igual a soma aqui que deu 64. Esse 2 virou raiz quadrada de 64, mais ou menos. X mais 5 é mais ou menos 8. Aí eu passei o 5 para o lado direito, negativo mais 8 deu 3. E passei o 5 de novo, aqui com menos 8 deu menos 3. Ou seja, eu achei 3 para o x' e menos 3 para o x2'. Essa equação tem duas raízes, então é uma equação completa do segundo grau. Resolve uma equação do segundo grau completa. Aí tem uma fórmula, a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um professor de matemática, tá? Que descobriu essa fórmula aqui. Então a fórmula vai ser x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. 7x ao quadrado mais 13x menos 2 igual a zero. Quem está com x ao quadrado é o a. Quem está com x sozinho é o b. Quem está sem x nenhum é o c, tá bom? Aí, esse delta, esse triângulo aqui, ó, ele vale B2 menos 4AC. Então, onde for B, eu vou colocar elevado ao quadrado. Então, 3 elevado ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 7, vezes o C, que é menos 2. Aí, fazendo a conta que eu descobri que o delta deu 225. Na hora que eu acho o delta, aí eu vou substituir na fórmula do Bhaskara. Então, vai ser menos B, menos o B, que vale 13, ó, mais ou menos raiz quadrada de 225, que é a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes A. O A vale 7, então vai ser 2 vezes 7, que dá 14. O menos 13 vai ficar aqui, e raiz quadrada de 225 é 15, porque 15 vezes 15 é 225. Aí eu vou separar aqui, ó, x' e x2'. Menos 13 mais 15 sobre 14, e menos 13 menos 15 sobre 14. Eu separei por causa do mais ou menos. Menos 13 mais 15 é 2. Dividido por 14, eu simplifiquei por 2, deu 1/7.
Menos 13 menos 15 dá menos 28, dividido por 14 dá menos 2, tá bom? Então eu consegui achar as duas respostas da equação do segundo grau. Então eu queria fazer uma observação para você. Toda vez que o delta for maior do que zero, nós vamos ter duas respostas diferentes. Olha para você ver, o delta aqui não tinha dado 225, foi maior do que zero. E eu tive duas respostas diferentes, ó. Então só de olhar já dá para saber. Se o delta for igual a zero, nós vamos ter duas respostas iguais, tá bom? E se o delta for um número negativo menor do que zero, nós vamos ter nenhuma resposta. Lembrando que eu estou falando aqui do conjunto dos números reais, tá? Que é o conjunto que eu tenho falado para vocês desde o capítulo número 1. O delta é chamado na matemática de discriminante, tá bom? Agora eu queria falar com vocês outra coisa muito interessante, ó. Essa equação, 3x2 mais 6x mais m igual a zero. Tá vendo que no lugar do C, agora eu coloquei uma letra M, e veja se é um número, ele colocou uma letra, ó. Aí vamos supor que eu te faço uma pergunta assim, ó. Qual é o valor de m nessa equação para que ela tenha duas raízes diferentes? Aí o delta dela vai ter que ser maior do que zero. Aí se eu falar com você qual é o valor de m para que ela tenha duas raízes iguais, eu vou calcular o delta em cima desse número aqui, aí vai ter o m aqui, aí eu vou igualar ele a zero e achar o m. Se eu falar que eu quero que ache o m para que essa equação não tenha raiz igual, aí eu vou descobrir o m através do delta menor do que zero, aí toda vez que eu encaixar ele aqui e resolver a equação, o delta não vai existir, tá bom? Agora, vamos supor que eu pego essas duas respostas que eu encontrei e somo as duas, né? Por exemplo, menos 2 mais 1 sétimo. Se eu quiser saber qual que é essa soma direto, é só eu pegar o menos b dividido pelo a, tá? É a soma do x' em duas linhas, é uma fórmula. E se eu quiser saber quanto que é o produto dessa equação, ou seja, multiplicar 1 sétimo vezes menos 2, sem precisar de fazer nada disso aqui, só de olhar aqui em cima, ó, é só eu fazer o c dividido pelo a. Aí eu vou ter a resposta do produto da primeira x pelo segundo x, tá bom? Faz a página para mim, 115, 1, 2, 3 e 117, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou falar para vocês da forma fatorada da equação do segundo grau. Eu tenho aqui, por exemplo, né, uma equação do segundo grau, ó, ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação, ela é de segundo grau porque tem um 2 aqui e sempre vai ter o a, o b e o c, tá igual a zero. Essa equação é incompleta. Dá um pause e vem para cá, fazendo um favor. A incompleta, o que acontece? Olha para você ver, ax ao quadrado mais bx igual a zero, aqui está faltando o c, não tá? É porque ele vale zero, ó. Ele não está aqui, olha. Ax ao quadrado mais c igual a zero, nesse caso aqui, qual letra que está faltando? O b, significa que o b vale zero. Toda vez que o c for igual a zero, uma das respostas sempre dará nula, zero. A gente fez até um exemplo aqui no quadro anterior, só você olhar. Toda vez que o b for igual a zero na equação, as respostas serão opostas ou simétricas. Então, se uma for 10, a outra vai ser menos 10, tá bom? Volta para cá. Aqui a equação não é completa. A fatoração dela pode ser feita assim, ó. Você coloca o a aqui entre parênteses, x, que é o x da equação, menos o x', que é a resposta, que multiplica x menos x duas linhas, igual a zero. Isso é a forma fatorada da equação, tá? Aí eu peguei aquele exemplo que a gente fez no quadro anterior, 7x2 menos 3x menos 2 igual a zero. A gente não viu que a resposta foi 1 sétimo menos 2? Então eu vou colocar na forma fatorada. Então eu vou colocar o a vale 7, ó. Então 7 multiplica x menos o x', que é 1 sétimo, que multiplica x menos com menos mais 2. Então isso aqui é a forma fatorada. Se eu multiplicar o 7 vezes o x menos 1 sétimo vezes x mais 2, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui lembra aquele produto notável que a gente viu no começo da aula. Por isso que esse capítulo revisou a matéria de 8º ano de produto notável. Lá no canal tem um monte de aula escrito fatoração. Assiste uma aula de fatoração sobre esse assunto aqui que você vai entender muito melhor, tá bom? Não esqueça que você tem a fórmula geral de Bhaskara, né? Menos x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o delta vale b2 menos 4ac. Faz a página 118, número 1 e 2. E a página 120, do 1 até o 9. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês da famosa equação biquadrada e irracional. Toda vez que equação irracional vai aparecer o radical, tá bom? Aquele símbolo da raiz quadrada. Exemplo, raiz quadrada de x mais 3 igual a raiz quadrada de 2x menos 3. Nesse caso aqui você pode cortar o índice com o índice igual ao que está lá dentro. Raiz cúbica de x é igual a 8. Nesse caso aqui, como tem radical só no lado esquerdo, eu tenho de elevar os dois membros a 3 para me eliminar o radical daqui. Só que o 8 vai ficar elevado a 3. Raiz quadrada de x2 menos 5x mais 4 igual a raiz quadrada de x menos 3. Aí eu vou cortar aqui o radical e vou igualar as duas equações.
No final eu vou fazer a verificação, tá bom? A equação biquadrada está na página 120, só para não passar batido. Vai ser ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Perceba que toda equação vai ter essa fórmula aqui, ó. O grau que está aqui que vai te falar qual que é o grau da equação. No caso é do quarto grau, biquadrada, tá? Tipo, 2 vezes a quadrada, né? Vamos pensar assim. Olha o que eu fiz aqui. x4 mais x2 elevado a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então eu posso escrever ax2 elevado a 2 mais bx2 mais c igual a zero. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. x4 menos 5x2 mais 4 igual a zero. Sendo desse jeito quarto grau, não sei fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o x2 e elevar a 2, tá? Que dá a mesma coisa que x4. Vou repetir aqui. Eu vou chamar o x2 de y. Onde for x2, eu coloco o y. Y elevado a 2 menos 5y mais 4 igual a zero. Aí eu acho a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 4. Aqui eu vou usar a fórmula de Bhaskara que a gente aprendeu no quadro anterior e vou resolver ela certinho no final e substituo aqui, tá bom? Exemplo B. 2x4 menos 16x2 igual a 18. x4 sempre vai ser x2 elevado a 2. Então ficou 2x2 elevado a 2 menos 16x2. O 18 passou o primeiro membro, menos 18 igual a zero. Ficou 2m2 menos 16m menos 18 igual a zero. Por que m? Porque eu chamei x2 de m. Então, onde for x2, eu vou colocar m, ó. Então, ficou m2, m e 18, tá bom? Aí, na hora que você resolver ela toda, no final, você vai encontrar m' em 2 linhas. Aí, você substitui aqui e acha o x'. Então, ela vai ter 4 respostas, ou 2 respostas, ou nenhuma resposta, tá bom? Então, para mim, 125, número 17, é um desafio, tá? E eu acabo de terminar com vocês o capítulo 4 do livro Matemática, Compreensão e Prática, 9º ano. E eu queria falar com vocês que eu fiz a aula hoje, né? Que hoje é dia do professor, tá bom? E eu queria desejar para meus colegas professores um feliz dia do professor e para os futuros alunos que serão professor, tá bom? No mais, eu só agradeço e semana que vem eu vou trazer o capítulo número 5. Muito obrigado e até a próxima.